Novamente, após o recesso de carnaval, o Congresso deve retomar as atividades em março. O destaque no retorno desse feriado emendado deve ficar por conta do grupo de trabalho que foi criado para discutir e tentar destravar a reforma tributária em discussão há anos, além também da tributação dos combustíveis. Então, sobre esses assuntos, a gente recebe aqui no Jornal da Manhã o advogado tributarista e consultor em tributação internacional, Dalton Dallazen, a quem agradecemos demais pela participação. Doutor, seja muito bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Bom dia, Daniel. Bom dia, Adriana. Agradeço a oportunidade e é um prazer estar aqui conversando com vocês e com os espectadores e ouvintes da Jovem Pan. Eu estou à disposição. Pois é, vários assuntos para tratarmos, mas essa questão que envolve a retomada da cobrança do PIS/COFINS sobre gasolina e etanol divide o governo. Um grupo defende a volta da cobrança de impostos, uma vez que o caixa do governo seria reforçado, mas também tem um outro grupo que entende que é uma medida impopular, que isso impactaria de cara a cadeia produtiva e isso também iria mexer nos índices de inflação. Um desafio e tanto, né? Como o senhor avalia esse cenário e um retorno escalonado da cobrança do imposto poderia ser uma saída, doutor? Penso que sim, Daniel, porque aqui, devo esclarecer de antemão que, sendo um jurista, as minhas análises são predominantemente jurídicas, não é? Do ponto de vista jurídico, a gente primeiro pensa em responsabilidade fiscal, como você bem comentou. O governo está aí numa sinuca de bico, né? Porque, de um lado, precisa cumprir com o orçamento e com as promessas de campanha, e de outro lado existe a pressão do risco fiscal. Um retorno escalonado seria bem absorvido pelo mercado, porque daria a mensagem, né, entregaria a mensagem de que o governo está, ao mesmo tempo, cumprindo com as suas obrigações, com os seus as suas promessas, enfim, e preocupado com o risco fiscal e a responsabilidade que daí decorre. Perfeito. Agora vamos seguir com as perguntas dos nossos comentaristas. Amanda Klein, sua vez. Dalton, bom dia. A gente viu que o grupo de trabalho que vai discutir a reforma tributária, começando pela Câmara dos Deputados, já entrou em ação, vai começar a se reunir. Quais são as principais dificuldades que você encontra nessa reforma? É a disputa entre os setores, serviço, indústria, agronegócio? Então, seria entre as diferentes esferas de poder, municípios, estados, União? O que você identifica como ponto nevrálgico que tem que ser dissuadido e resolvido dessa equação da tributária? Perfeito. Bom, todos nós aqui sabemos que a reforma tributária é um tema que já está há décadas na pauta. Se formos contar os projetos que já tramitaram e tramitam, podemos contá-los às dezenas. E os desafios são em torno do princípio federativo. De novo, eu não sou economista e a minha análise é predominantemente jurídica. Lamentavelmente, eu entendo que há um entrave bastante forte na PEC 110 e na 45, mas vamos falar mais da 110, que é a que está mais avançada e é o que parece que vai vingar, que é a potencial ofensa ao princípio da autonomia dos estados e municípios. Penso que há muita coisa que poderia ser feita por lei complementar, sem necessidade de uma emenda constitucional, cujo quórum de aprovação é mais difícil, mas isso vai ser uma opção política do governo, já foi, na verdade, e tem sido também de governos anteriores uma proposta de emenda constitucional. Como disse, entendo que o principal entrave é a questão de conciliar interesses de estados e municípios, que potencialmente poderiam perder a autonomia, e esse vai ser o maior entrave, na minha opinião. Lembrando que, desde sempre, esse foi o principal problema. Se nós lembrarmos que a Constituição de 88, quando criou o ICMS, né, adicionou um S ao antigo ICM, haviam diversos problemas e a lei complementar potencialmente deveria resolvê-los. Muitos ainda não o foram. E eu entendo que, mesmo que superada essa potencial ofensa ao princípio federativo, nós teremos um desafio talvez ainda maior, porque tudo está
delegado à futura lei complementar. E, retomando o que falei há pouco, nós temos um histórico que as leis complementares necessárias aí ao bom funcionamento do sistema não foram todas implementadas a partir de 88. De modo que o problema atual, o maior entrave, ainda me parece o mesmo das reformas anteriores. O doutor Dalazen, a pergunta agora é de Roberto Mota. Bom dia. A gente tem uma reforma tributária aí sendo planejada, discutida, né, duas PECs, e uma lista de desejos na mesa. Nenhum ente federativo quer perder a arrecadação. Nenhum ente federativo quer perder o comando sobre a sua arrecadação. E nenhum contribuinte quer pagar mais imposto. Existe alguma reforma tributária que possa combinar esses três desejos? Olha, como eu falei há pouco, a minha posição particular nesse tema é a de não adotar o caminho da emenda constitucional, que, de novo, tem um trâmite mais difícil e, como você bem apontou, há um jogo de interesses de estados e municípios de um lado e de contribuintes de outro. Eu vejo que boa parte dessa reforma, estou falando aqui só da reforma de unificação dos impostos sobre consumo, né, porque existe uma outra relativa ao imposto sobre a renda, que em tese está postergada para o segundo semestre, mas falando somente nessa, que trata da unificação dos tributos sobre consumo, entendo que é possível fazê-la por meio de lei complementar, que é um instrumento que vai ser utilizado pós potencial aprovação dessa reforma, e entendo que isso seria mais fácil porque os estados e municípios estão mais próximos dos contribuintes do que a União, e isso seria um fortalecimento do nosso sistema federativo, de modo a permitir que os estados e municípios fortalecessem suas autonomias e não precisassem, muitas vezes, negociar politicamente até direitos que são constitucionalmente assegurados, como fundos de participação e outros repasses da União para estados e municípios. De novo, tudo me parece que gira em torno dessa força federativa que nós temos, e me permitam rapidamente dizer o seguinte: quando nós importamos o IVA francês antigo, nós nos esquecemos que a França e a maioria dos países que adotam o IVA são estados unitários. Então, eles não têm esse problema que nós temos de choque de competências entre as unidades federadas e o poder central. Agora a pergunta é de Alan Gani. Bom dia, Dalton. Essa reforma tributária, tanto a PEC 45 quanto a 110, prevê uma desoneração tributária, menos tributos para a indústria. Por outro lado, um aumento de tributos no setor de serviços. Qual que seria o impacto do aumento do tributo no setor de serviços? O senhor tem uma ideia aí de quanto seria essa carga tributária? E se no balanço geral haveria um aumento ou uma diminuição da carga tributária, uma vez que a indústria ia reduzir e os serviços iriam aumentar? Eu não tenho essa conta matematicamente elaborada, me perdoem, até porque eu, como disse anteriormente, não sou economista, mas quanto ao setor de serviços, se, por exemplo, vingar uma alíquota que já foi proposta de 12% para substituir o atual PIS e COFINS, que na maioria dos casos é de 3,65%, opção pelo lucro presumido, nós teríamos sim um aumento forte de carga tributária para o setor de serviços, que potencialmente poderia equilibrar essa diminuição de arrecadação do setor industrial. Porém, de novo, né, nós estamos aqui diante de dois interesses antagônicos. O governo, seja federal, estadual, municipal, não quer perder arrecadação e não pode, diante do tamanho do Estado brasileiro. E, de outro lado, as empresas e contribuintes não querem uma maior carga tributária. Equacionar isso é também um dos grandes desafios.
É isso, a reforma tributária em destaque nessa entrevista com Dalton Dallazen, advogado tributarista e também consultor em tributação internacional. Doutor, muito obrigado pela participação, bom dia e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Eu que agradeço, estou à disposição, bom dia a todos. E o Alan Gani continua com a gente para bater papo daqui a pouquinho, um pouquinho mais sobre economia justamente.